A chegada à Terra Prometida. Capítulos 19, 22. Quando pisaram na Terra Prometida, caíram de joelhos e choraram de alegria. Fizeram suas tendas, plantaram sementes que haviam trazado de Jerusalém e elas cresceram abundantemente. A terra era rica e fértil. Nefe começou a organizar o povo. Ele ensinou-os a construir edifícios e a trabalhar com madeira, ferro, cobre, latão, aço e ouro. A civilização começou a florescer, mas nos capítulos finais de 1 Nefe, Nefe muda o foco. Ele quer que seu povo conheça as profecias sobre Jesus Cristo. Então, ele cita extensivamente o profeta Isaías das placas de latão, capítulos inteiros. Por que Isaías? Porque Isaías profetizou sobre Cristo com mais clareza do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Nefe queria que seu povo entendesse o propósito da lei de Moisés e que ela apontava para Cristo. Em 1 Nefe 19:23, Nefe explica: aplico todas as escrituras a nós, para nosso proveito e instrução. Ele não via as escrituras como história antiga, mas como guia atual para a vida. E então, em um dos versículos mais poderosos do livro, Nefe declara sua missão em Nefe 25:26, que tecnicamente já é o segundo livro, mas é a continuação direta. E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos segundo nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Essa é a essência de todo o livro de 1 Nefe e de todo o livro de Mórmon. Tudo aponta para Cristo. O livro de 1 Nefe termina com a família estabelecida na Terra Prometida, mas com tensões crescentes entre os irmãos. A divisão entre os fiéis, que seguiam Nefe, e os rebeldes, Lamã e Lemuel, estava se tornando insustentável. Mas essa é uma história para o próximo capítulo do livro de Mórmon. Conclusão. E assim termina o livro de 1 Nefe. Uma jornada extraordinária de fé, obediência e perseverança. O que aprendemos com essa história incrível? Aprendemos que quando Deus ordena algo, Ele prepara o caminho. Como Nefe disse, eu irei e cumprirei. Aprendemos que a obediência traz bênçãos, mesmo quando não entendemos completamente o porquê. Aprendemos que a fé não é apenas acreditar, mas agir com base nessa crença. Vimos um jovem que poderia ter sido apenas o filho mais novo, mas escolheu ser um profeta e líder. Vimos irmãos que tiveram as mesmas oportunidades espirituais. Viram anjos, atravessaram o deserto, experimentaram milagres, mas escolheram murmurar e rebelar-se. A diferença? Nefe escolheu confiar em Deus. Ele escolheu obedecer mesmo quando era difícil. Ele escolheu procurar revelação pessoal. E por causa disso, tornou-se um dos grandes profetas da história. A história de 1 Nefe nos lembra que Deus guia aqueles que o buscam. Assim como o Liahona funcionava pela fé e diligência, nossa vida espiritual funciona da mesma forma. Quando exercemos fé, quando obedecemos, quando buscamos a vontade de Deus, Ele nos direciona. E no centro de tudo está Jesus Cristo. Cada sacrifício que Leí e sua família fizeram apontava para o sacrifício maior de Cristo. Cada milagre que experimentaram testificava do poder de Cristo. Cada profecia que Nefe viu apontava para Cristo como o Salvador do mundo. Essa é a mensagem de 1 Nefe. Confie em Deus, obedeça mesmo quando for difícil, busque revelação pessoal e nunca perca o foco em Jesus Cristo, a fonte de toda a nossa salvação. Curiosidade final. E aqui está uma curiosidade fascinante sobre Nefe. O livro contém uma das provas mais interessantes da autenticidade do livro de Mórmon. Quando Nefe descreve a jornada de Jerusalém ao mar, ele menciona detalhes geográficos específicos. Por séculos, críticos zombaram dessas descrições, dizendo que era geograficamente impossível. Mas estudos modernos e explorações da Península Arábica descobriram que o caminho descrito por Nefe
é não apenas possível, mas geograficamente preciso. Por exemplo, Nefe menciona que mudaram de direção quase ao leste-sudeste depois de 3 dias. Primeiro Nefe 16:13. Exploradores modernos descobriram que se você sair de Jerusalém e viajar por 3 dias, precisa mudar de direção exatamente nesse ponto para evitar montanhas intransponíveis. Nefe menciona um lugar chamado Naom, onde Ismael foi enterrado. Em 2000, pesquisadores descobriram uma cidade antiga na costa oeste da Arábia chamada Nehm, o equivalente semítico de Naom, e o lugar chamado Abundância, onde construíram o navio. Nefe descreve como um lugar com árvores, frutas, mel e uma costa adequada para a construção naval. Por séculos, pensou-se que não havia tal lugar na costa árida da Arábia, mas exploradores encontraram um local específico chamado Wadi Saik, um oásis verde com árvores, água doce, mel selvagem e uma enseada protegida perfeita para a construção de navios. E está localizado exatamente onde Nefe disse que estaria. Como Joseph Smith, um jovem agricultor de Nova York em 1829, sem nunca ter viajado ao Oriente Médio, sem acesso a mapas detalhados da Arábia, poderia descrever com precisão uma jornada de 2.400 anos atrás. Para os crentes, é evidência da autenticidade do livro. Para os céticos, permanece um mistério intrigante. Mas, de qualquer forma, a história de Nefe continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo a confiar em Deus e a seguir em frente com fé. E aí, o que você achou dessa história incrível de Nefe? Se você ficou impressionado com essa jornada épica de fé e obediência, você precisa fazer 3 coisas agora mesmo. Deixe seu like neste vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa história fascinante. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos continuar explorando o livro de Mórmon capítulo por capítulo, que você não vai querer perder. Compartilhe este vídeo com seus amigos, família e nas suas redes sociais. Essa história precisa ser conhecida por mais pessoas. Me conta nos comentários. Qual parte da história que o Nefe mais te marcou? Foi a fé de Nefe em dizer: eu irei e cumprirei? Foi a construção do navio? Foi a visão profética? Deixa seu comentário aqui embaixo. Se você quer ler primeiro Nefe por conta própria, o livro de Mórmon está disponível gratuitamente online ou você pode solicitar uma cópia física sem custo algum. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos explorar 2 Nefe e descobrir ainda mais profecias sobre Jesus Cristo.